Bem, gente, a nossa aula de hoje vai ser sobre o posicionamento do recém-nascido. O posicionamento terapêutico na neonatologia tem um papel importante para promover a autorregulação e a diminuição da desorganização do bebê. Além disso, oferece suporte postural, esvaziamento gástrico, prevenção de infecções respiratórias e lesões de pele. Então, quanto maior o grau de prematuridade do RN, maior a hipotonia e maior a tendência do bebê a assumir uma postura de abandono, com diminuição do padrão flexor e maior amplitude de movimentos proximais, mantendo abdução e extensão das extremidades. Conforme a idade gestacional aumenta, ocorre um aumento do tônus flexor em troncos e membros, deixando os movimentos mais suaves. Conhecer o padrão postural e motricidade do RN favorece a adequação e a organização da postura no ambiente extrauterino. Um posicionamento incorreto, gente, pode levar a deformidades musculoesqueléticas no RN e, por consequência, atrasos ou limitações funcionais durante o desenvolvimento. Então, sendo assim, o posicionamento terapêutico do RN passa a ser um cuidado e atenção de toda a equipe multidisciplinar, visando minimizar as complicações e favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor adequado. Então, quais os tipos de posicionamento que a gente utiliza aqui na unidade neonatal? Um deles é o prono, né? Colocar de prono, né? Que é ventral, que é o posicionamento o mais indicado para favorecer a oxigenação e a complacência pulmonar para RNs, com manifestações respiratórias, né? Tanto em ventilação mecânica quanto em respiração espontânea. Como que a gente vai colocar o bebê de ventral? A gente vai fazer um rolinho utilizando compressos ou coelhos de forma tubular. Esse rolinho a gente chama de cavalinho, né? Dobrando os até que afinque da largura do tórax do RN. Então, o cavalinho, ele tem que ter a largura do tórax do RN e ele tem que ir da cabeça, né, até a pelve, com uma altura que não deixará pressão forte sobre os membros ou os membros pendentes também. Colocar o RN de decúbito lateral, a gente vai colocar o cavalinho próximo ao RN no centro do colchão, vai rolar o RN com a ajuda de outra pessoa, né, para cima do cavalinho delicadamente, da forma que se sinta seguro, e vai apoiar da cabeça até o quadril. Colocar o traçado, né, o travesseiro que a gente faz na região cervical, observando o alinhamento da cabeça e tronco, evitando a hiperextensão do pescoço e mantendo na posição neutra. Manter flexão de membros apoiados no colchão, alternar a lateralização da cabeça, as manipulações, para que não corra desconforto. Então, a gente vai fazer a mudança, né, lateralizar a cabeça toda vez que a gente for manipular, para ele não ficar sempre na mesma posição com a cabeça. Atentar para tracionamento do circuito respirador, traqueostomia, eletrodos, acessos venosos, drenos, né, se houver. Esse tipo de posicionamento, né, a posição de ventral, ela é contraindicada em pacientes, né, em pós-operatório imediato de cirurgia abdominal e torácica, em caso de abdômen distendido, em caso de enterocolite, de fratura de costela, no caso de instabilidade hemodinâmica, no uso de catéter umbilical também ele é contraindicado, gastrosquise, onfalocele, hérnia diafragmática, atresia de esôfago e nas primeiras 72 horas de vida do RN pré-termo extremo e também nas primeiras 24 horas daquele bebê que recebeu o surfactante. O posicionamento de lateral, né? A gente vai colocar compressas na região cervical, observando o alinhamento da cabeça e tronco, evitando sempre a hiperextensão do pescoço, né? O pescoço deve ficar este deve ficar entre região occipital e supraescapular, lateralizar o RN, utilizar rolinhos ou ninho para manter o alinhamento do tronco, né, a segurança, o conforto e promover a flexão, colocar um rolinho feito de compressa, né, que passará no meio das pernas do RN, né, até o tórax, que permitirá uma posição neutra das extremidades e conforto para o RN. Apoiar os pés dele no ninho, atentar sempre para ver se não está tracionando, né, o circuito do respirador, ou traqueostomia, olhar os eletrodos, acessos venosos, drenos, né, se houver. E se o bebê tiver com a atelectasia, a gente sempre vai colocar
ele na posição contrária ao da atelectasia. Então, se ele tiver com a atelectasia à direita, a gente sempre tem que colocar, se for colocar em decúbito lateral, tem que ser em decúbito lateral esquerdo. Então, sempre o lado contrário ao lado que está atelectasiado. Outro tipo de posicionamento que a gente usa é o bebê conforto, né? A gente vai utilizar o bebê conforto em bebês termo, pós-termo, seguindo a orientação e indicação da fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. A gente vai inclinar o bebê conforto de 45 a 60 graus, forrar com colchão adaptável com lençol ou coeiro, colocar um RN no bebê conforto, colocar um coeiro ou fralda e a compressa na região cervical, observando o alinhamento da cabeça e tronco, sempre evitando a hiperextensão do pescoço, posicionar o quadril do bebê a 90 graus, passar um lençol ou coeiro em torno da barriga do bebê, fazendo tipo um cinto de segurança, né? E atrás do bebê conforto também, para garantir a segurança do posicionamento e evitar possíveis quedas. Sempre atentar para tração, né, tração de circuito de VM, para tração de eletrodos, de acessos venosos, né? E a posição supino, que é de dorsal. A gente vai colocar o bebê, né, de barriguinha para cima. Como que vai ser isso? A gente vai posicionar a cabeça na linha média, utilizando coeiro ou fralda, né, ou compressa na região cervical. A compressa ela deve ficar entre a região occipital e supraescapular, observando o alinhamento da cabeça e tronco e evitando a hiperextensão do pescoço. Utilizar o rolinho flexionando os membros inferiores, né, para evitar a abdução e rotação externa dos mesmos, né? Em caso de bebê grandes, a gente não vai utilizar mais o solinho, a gente não vai utilizar mais o ninho, a gente vai fazer rolo, né? A gente vai utilizar 2 rolos grandes nas laterais e o outro nos pés. Apoiar os pés no ninho, né? No rolinho. Evitar elevação de ombros e retração escapular. E sempre, gente, deixar exposto a região torácica para permitir a avaliação do padrão respiratório. Então, não cobrir o bebê. Atentar para tracionar, né, para tração de circuito do respirador, os eletrodos, tração de acessos venosos, drenos, né? E o posicionamento canguru, que a gente tem um POP específico para esse, vai ter uma aula também específica do canguru, mas só para saber que esse também é um tipo de posicionamento e pode ser feito tanto pelo pai quanto a mãe, né? Em qualquer horário, dependendo da estabilidade, né? Do RN. E a gente vai entrar em mais detalhes depois, né? Em outra aula. E tem o posicionamento que é sentado, né, ou semi-sentado, que é o posicionamento anti-refluxo, que a gente vai elevar a cabeceira de 45 a 60 graus e a gente vai fazer o paraquedas. E para a utilização dos paraquedas, a gente vai usar o TNT. Então, aqui tem um vídeo explicando como que a gente vai fazer esse paraquedas. Nós vamos fazer o paraquedas do TNT que a gente usa para cobrir incubadora. Como ele é mais largo, você pode cortar a metade e pode até diminuir um pouco se o menino for menor. A gente tira 2 tiras dessa forma na lateral dele, que são as tiras que depois a gente vai usar para amarrar. Depois você dobra numa altura que caiba, não precisa ser muito, pode ser curta, como se fosse uma altura de uma flauta, porque ele tem que pegar mais ou menos no abdômen do neném. E corta nas laterais, como se você fosse fazendo as pernas, deixando um cantinho, dessa forma. Então, você cortou na lateral, né, fazendo a perna, de forma, aqui você vai cortar do tamanho do encaixe, né, do período do neném, deixando essa parte mais grossinha. Nessa parte mais grossinha, a gente faz 2 furos, né, você pode dobrar aqui, fica mais fácil, você fura os 2 ao mesmo tempo, né, para ficar na mesma direção, os 2 furos. E a gente vai fazer essa faixa que você já cortou, a gente passa
de trás para frente, porque isso é que vai depois servir para você amarrar depois que você colocar o neném posicionado. Então, você pega a faixa de um lado, a outra parte do outro lado. Um lado você pode deixar solto para você conseguir posicionar, né? Aqui você prende lá atrás no berço, posicionou o neném, você vai fechar como se fosse a fralda, se você estivesse fechando uma fralda, passa o laço aqui desse lado, e aqui que você vai amarrar. Aí pode ser com um lacinho, um nó cego, é isso que vai dar a sustentação. Tá feito o paraquedas. O importante, o mais importante, é cortar do tamanho certo, de forma que isso aqui não fique pegando no neném. Então, se ele for maiorzinho, pode cortar maior, e se ele for pequeno, você tem que cortar mais estreito essa parte. Essa é a parte mais importante, que é bom, que tem que ser feito. E assim, o neném fica no paraquedas. Nós vamos fazer... Então, gente, na ausência do TNT, a gente vai fazer com coeiro mesmo o paraquedas, tá bom? Quais são as observações? A gente sempre tem que mudar a posição do bebê, né? As manipulações e sempre que necessário, não deixar ele na mesma posição sempre. Então, sempre mudar a posição do bebê. Atentar para os cabos de monitorização, para ele não pressionar a pele do RN, porque senão pode abrir uma lesão. Não mexer no bebê em sono profundo. E após posicionar, deixar o RN organizado e em estado de sono. Se o RN ele estiver agitado, a gente vai tentar conter essa agitação, né? Determinar se essa agitação não é de origem fisiológica, né? A gente vai realizar manobras de contenção, aconchego, permitir que ele agarre algo, né? Pois aproximar os braços na linha média, segurando os juntos, né? Ao corpo dele, oferecer a oportunidade de sucção ou então mudar o RN de posição. A gente não enrola o RN, que a gente tem que deixar o tórax dele exposto. Em casos específicos, né? O uso da malha vai ser indicado pelo fisioterapeuta. Então, a gente não deve enrolar o RN, ele tem que ficar assim, né, com o tórax bem exposto, bem visível a olho. Não fazer o traçado muito alto, né, grosso, pois ele deve evitar hiperflexão do pescoço, pois a gente, né, não pode haver hiperflexão do pescoço. E manter a cabeça alinhada diminui as demandas em termos de pressão intracraniana e reduz a possibilidade de apneia obstrutiva. Então, sempre manter a cabeça alinhada. A flexão excessiva do pescoço, ele pode alterar o fluxo sanguíneo cerebral e ocasionar hemorragia periventricular. E o posicionamento poderá ser realizado ao longo do dia, não devendo exceder o tempo de 3 horas em cada posição, salvo aquele posicionamento que foi indicação médica, e que possa exceder esse tempo de 3 horas. Então, é isso. Muito obrigada. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar e procurar também os enfermeiros, tá bom?